Vamos lá, retornando. Familiar, então sabendo disso, voltando para a questão da dieta. Deixa eu fugir. Voltou. Voltando à questão da dieta, nós temos a tendência de querer resultados imediatos. Né? Então assim, vamos usar sempre esse termo. Por exemplo, se eu tenho um comportamento arrogante há 20 anos, vai ser 6 meses que eu vou mudar. Pode haver sim uma mudança gradativa, lembrando que a recuperação é um passinho de formiguinha, degrauzinho por degrauzinho. Toda vez que você praticar um comportamento diferente daquilo que você já estava habituado, ou seja, toda vez que você negar um refrigerante, toda vez que você negar uma pizza, um lanche, isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Só que o resultado é a longo prazo. É a longo prazo. Então há essa diferença, há essa dificuldade dentro da recuperação. Nós não conseguiremos, já vou quebrar esse mito, nós não conseguiremos mudar um comportamento da noite para o dia. Existem comportamentos que a gente carrega para o resto da vida. Para o resto da vida, você ousar de dizer. Vai lutar com ele pelo resto Não, é pelo resto da vida. É igual a doença da dependência química. É pro resto da vida. A diabetes, pro resto da vida. A depressão, pro resto da vida. A ansiedade, pro resto da vida. Pro resto da vida. Há tratamento? Há. Tem como diminuir o efeito? Tem. Mas é um comportamento diário. Uma pessoa que está em tratamento, em recuperação de uma depressão, hoje, ela tem todo um cronograma para fazer ali cognitivo, mas continua vindo pensamentos destrutivos, mas continua vindo a vontade de desistir, continua vindo a insegurança, o medo, o tédio. Então, quanto mais você se contraria, quanto mais você se conhece e sabe como o seu comportamento ele age em você, o seu pensamento ele age em você, o que você sente mediante situações, mais probabilidade e chance de aumentar a alta eficácia, nesse caso quando é para a minha esquerda é maior alta eficácia, certo? E menos probabilidade de uma recaída, ou seja, toda vez que eu tenho a oportunidade de ser honesto e sou honesto, aumenta aquele comportamento em mim. Porque é óbvio, por exemplo, eu tenho um comportamento disfuncional, certo? Uma crença disfuncional, uma verdade absoluta, uma ferida emocional rejeição, certo? É cientificamente comprovado que eu não consigo mudar essa crença. Eu não consigo tirar ela de mim. Ela faz parte da minha essência. Assim como a doença dependência química. Então, a dependência química, ela faz parte do quê? Da nossa essência. Correto? Então assim, eu conheci uma programação, eu conheci todo um processo. Então, todo dia, não é só por hoje, todo dia eu vou ter que agir em cima da programação. Certo? Mas como nós estamos tratando ferida emocional para que a dependência química se torne apenas uma luta, assim como a diabetes, eu vejo hoje a dependência química como uma diabetes. Se eu olhar para o meu doce, vral. A insulina é o quê? Terapia, partilha, Deus, autodomínio, autocontrole. É essa parada. Essa é a insulina. Então eu desmistifico. Eu tiro essa alienação que colocaram na cabeça. De que já era. Muito pelo contrário. Está apenas começando. Está apenas começando. Então, quanto mais a gente pega essa crença disfuncional, entende que ela faz parte da nossa vida, quanto mais a gente pega esse comportamento, deixa de negar. Deixa de negar. Tá se vendo procrastinando? Assume. E quando você assume, tira o tampão dos seus olhos. E você tem a oportunidade de mudar. Não muda porque não quer. Verdade. Você só vai conseguir mudar quando você colocar, expor Assumir. Toda vez que eu nego um problema, ele se torna mais distante de mim. Ou seja, então eu pego essa crença disfuncional
e crio outra. Não tem como tirar da minha essência, eu crio outra. Então eu tenho a da rejeição, um exemplo, eu tenho da rejeição, eu tenho que criar a autoaceitação. E toda vez que essa crença disfuncional for ativada através de quê? Pensamento, lembranças, memórias, situações, inconscientemente, eu tenho a oportunidade de quê? De resposta de enfrentamento da nova crença. E com o tempo, essa nova crença, ela não é que ela vai tomar o lugar, ela vai estar sobrepondo. Ou seja, eu mentia demais, hoje minto menos. Eu era arrogante demais, hoje sou arrogante de menos. Eu era muito agressivo, hoje sou mais sereno. E assim, para todos os comportamentos da minha vida. Eu me aceitava menos, hoje estou me aceitando um pouco mais. Eu tinha muito medo, hoje estou enfrentando as situações mais. Só que precisa ser feito aqui dentro. Se você não expor suas feridas emocionais, não tem como você tratar e cicatrizá-las. E da mesma maneira, das pessoas lá fora precisam ver isso. Precisam buscar um profissional especialista nisso. Para quê? Para tratar as situações. Nós vivemos um mundo hoje, família, muito doído, muito sofrido. Então assim, nós estamos pegando uma responsabilidade aqui hoje de levar essa mensagem lá fora. Verdade. Nós precisamos fazer esse papel. Nós temos esse papel. Você levar para sua família, você. E a gente mudar não o mundo, mas mudar o nosso mundo. A forma de ver o nosso mundo. Beleza? Passa bem, por favor. Até aqui, ok? Alguma dúvida? Ok, tranquilo. Legal. Vamos lá. O processo de recaída e seus antecedentes encobertos. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês da negação? Lembra? Agora há pouco. O que seria encobertos? Algo que está em oculto. Algo que está escondido. E muitas das vezes, nós mesmos, nós criamos essa escuridão. Essa escuridão. Ninguém chegou aqui transbordando de amor. Ninguém chegou aqui com excelência de pessoa. Temos as nossas qualidades, sim. Temos o nosso QI, sim. Temos a nossa história construtiva, sim. Temos. Ninguém vai poder tirar isso da gente. Mas também temos o nosso lado negativo, que nos trouxe até aqui. Certo? Então vamos lá. Desbalanço no estilo de vida. Desejo por indulgência ou gratificação imediata. Fissura e compulsão. Racionalização, negação e orgulho. Situação de alto risco. Vou explicar. Eu venho pra cá. Eu tenho um perfil, eu tenho traços de personalidade. Ou seja, eu venho pra cá sem conhecer a minha essência, sem conhecer a minha história. Eu não conheço quem sou eu. Eu não sei qual é a minha maneira de pensar. Eu não sei quais são as minhas qualidades. Eu não sei quais são os meus defeitos. Eu não sei quais são os meus traumas e as minhas feridas, ok? Eu venho pra cá. Aí, eu começo a ouvir de uma programação, eu começo a ouvir de uma inteligência emocional, do autoconhecimento, e eu tenho dois caminhos. O mais forte é permanecer do mesmo jeito, agindo sempre no automático, ou entrar em recuperação. Um mito muito grande dentro de comunidades terapêuticas que eu venho visto nesses anos de trabalho, é que o problema é a droga. Não é a droga. O problema é a depressão. Não é a depressão. O problema é os transtornos. Não é. O problema é a esquizofrenia. Não é. O problema é o nosso comportamento. O que leva a agir dessa maneira? Esse é o grande problema. O que me levou a essa situação hoje? Ah, mas já faz 16 anos, já faz 15, 20, 30, 40, 10, 5, 6, 3, independente de tempo.
Mas afinal, o que me levou a essa situação? É o mais importante. É o mais importante. É o mais importante. Aqui dentro, eu vejo muitas situações de quê? A pessoa ela chega aqui totalmente fechada e com o tempo vem a aceitação porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Depois que conhecem o número da remoção, já era. Já era. Já era. Já era. Depois que conhece, meu amigo, já era. E eles te acham em qualquer lugar. Usou é clínica. Eles te acham em qualquer lugar. A remoção te acha em qualquer lugar. O segredo É incrível isso. Né? O que acontece? Desbalanço no estilo de vida. A gente vem pra cá e se camufla. Porque aqui ninguém quer ser melhor que ninguém. Ninguém quer ser melhor que ninguém. Aqui, por mais que a gente escuta que não importa a quantidade que você usou, não importa qual a sua doença, não importa qual que é o seu transtorno, ninguém quer se sentir inferior a ninguém. Por quê? Porque a nossa estima já está lá embaixo. Então, de alguma maneira, o homem precisa se impor. Então você entra num casulo de tartaruga tão grande, como se não houvesse nem nada. Como se o problema fosse realmente a substância. Como se o problema fosse realmente o estágio emocional que a pessoa se encontra. E não é. É difícil nós, homens, agirmos com humildade, de reconhecer as nossas falhas, de reconhecer as nossas feridas emocionais, de reconhecer que fomos traídos, de reconhecer que fizemos insanidades. Porque a gente só vê o ato, não vê o porquê agimos dessa maneira. E quebrando esse mito de só ver o ato, entendendo o porquê eu fiz aquilo, que é o mais importante na recuperação, o porquê eu ajo dessa maneira é o mais importante. O porquê eu penso dessa maneira é o mais importante. Para modificar isso aqui, fazer uma resposta de enfrentamento, para quando eu tiver a oportunidade de agir da mesma maneira, eu não haja. Em questão de uso, está aqui, na distância da sua mão, e vai ser para sempre assim. Bem-vindo à selva. Quando você sair vai ter mais bar, quando você sair vai ter mais biqueira, quando você sair vai ter mais puteiro, porque o mundo está acabando. No final. Então, meu amigo, se prepare. Aí o que acontece? Então você vai ter que enfrentar praticamente todos os dias essa sequência aqui. É diagrama que fala? Esqueci. Esse processo. Amém. Vamos lá. Desbalanço no estilo de vida. Desejo por urgência ou gratificação imediata. Vamos lá. Quando acontece uma situação em nossa vida, algo que vai de encontro com o nosso ID, o que é ID mesmo? Alguém pode me ajudar? ID. Não lembra, não? Tá aí? Deixa eu falar então. ID é instinto, a necessidade de ser saciado. ID é a busca que o nosso corpo, o nosso eu, a nossa carne necessita de ser saciado. Eu quero alguma coisa, o meu ID grita, eu quero aquela coisa, sem pensar nas consequências. Eu simplesmente quero. E existem situações de nossa vida que quando isso não é saciado, causa uma emoção. Quando eu escuto algo que eu não quero, causa raiva. É um típico de emoção. Causa rejeição, tristeza. E essas emoções, ressalto, não vai ser deixado de ser vivida. Ou seja, é impossível você não passar por ela. Mas você pode mudar a percepção de quando você passa por ela. Ou seja, você pode pegar a raiva, vai
Vai passar pela raiva, por aquele sentimento. Vai, é fato. Mas você pode acostumar-se a, quando passar por ela, enxergando como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. E quando você não faz isso, e superar isso, né? com o tempo você supera. Lembrando que o comportamento ele não muda da noite para o dia. É um processo. E nesse processo vai haver a recaída, vai haver os lapsos, vai ter hora que você vai chutar a bola para cima, e é normal. Vai ter hora que você vai mandar para aquele lugar, e é normal. Mas você pode mandar menos. Aquela pessoa que fica fugindo de pensamento, fugindo das emoções negativas, com medo, se eu ficar assim, eu vou usar. Meu, com o perdão da palavra, vai se dar muito mal. Eu ia falar um outro palavrão, ainda bem que consegui. Vai se dar muito mal. Vai se dar muito mal. Por quê? Quem não passa pelas emoções, meu amigo? Então quer dizer que se eu passar pela raiva eu vou usar? Não. Eu tenho que saber passar por ela. Eu tenho que pegar essa habilidade. E é possível. É possível. Nós somos seres humanos, seres pensantes. Hoje está meio estranho, né? Dizem que somos pensantes, mas tem gente abandonando o filho. Mas tem gente matando o filho e vice-versa, essa porra toda. Oi? O ser humano é o único ser que tem de se reinventar, né? Exatamente. Ele é mutável. Ele muda. Né? Muito obrigado aí pela ajuda, tá? Nos agrega. Desejo por indulgência ou gratificação imediata. Ou seja, quando há essa situação que gera essa emoção, algo que nos prejudica, que vai contra aquilo que a gente quer, inconscientemente o nosso cérebro fica mal, gera hormônios negativos, tóxicos, e inconscientemente ativa alguma memória. Subconsciente, inconsciente e tal. E, infelizmente, né, essa memória, em questão de sistema de recompensa, 6 vezes mais que um orgasmo, qual é? Da substância. Cocaína. Pode ser. Ou outro. Ácido. Ópio. A cachaça. Exatamente isso. Exatamente isso. Você entendeu? Exatamente isso. Aí o que acontece? Aí vem a fissura, vem aquele desejo. E uma vez que o Eva é o que? O efeito da violação de abstinência é concretizado, ou seja, toda vez que eu faço, eu ajo naquele automático, o que acontece? Abre minha compulsão e obsessão e eu volto ao estado inicial. Ciclo. Aí o que acontece? Passa também pela racionalização, negação e orgulho. Racionalização. Quando eu passo por uma questão de confronto, eu racionalizo verdadeiros absurdos. Por exemplo, alguém me confronta. Eu mesmo me confronto. O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Ai meu Deus, o que vai ser de mim? Aquela coisa toda. E eu vou alimentando isso, racionalizando verdadeiros absurdos, com medo do futuro, negando uma dificuldade que eu tenho, não partilhando, negando a ferramenta partilha, negando a ferramenta psicologia, negando a ferramenta escrita, por causa do meu orgulho. Já sei, estudo. Perdendo a oportunidade de aprender um pouco mais, algo novo, se torna uma situação de alto risco. Ou seja, nesse processo todo, eu alimentei o meu modelo automático, trazendo uma questão emocional. Toda vez que eu mendigo amor, toda vez que eu busco a aceitação de alguém, toda vez que eu ajo com sentimento de insegurança, toda vez que eu deixo o medo tomar conta de mim, em questão de falar alguma coisa para alguém, em questão de expressar o meu sentimento para alguém, eu reforço uma situação de alto risco. Olha quantas situações a gente já viveu aqui dentro, onde deixamos de falar, onde deixamos de experienciar aquela emoção, onde muitas das vezes a gente prefere mudar um pensamento porque nós estamos passando dor, acreditando que esse pensamento vai embora de uma hora para outra e não vai. Esse
Esse pensamento que você está tendo contínuo, ei, vou te avisar, vou te alertar. Esse pensamento que você está tendo todos os dias e não consegue partilhar. Esse pensamento ruim que você está tendo todos os dias e está usando um mito de fazer o movimento ao contrário desse pensamento, desculpa, você está alimentando ele. Você não está agindo corretamente. Não significa que eu estou pensando mal, mas eu não estou agindo daquela maneira que eu vou me livrar daquilo, não, porque ele já faz parte de você. Se você está pensando naquilo, é porque já faz parte de você. Se você está pensando que você não é suficiente, isso já faz parte de você. Então não tem por que você negar ele. E toda vez que você nega esse pensamento, você alimenta ele. E ó, vou fazer uma observação. Ele vai voltar mais forte. É igual uma parábola do vizinho. Havia uma festa e o vizinho não foi convidado. O vizinho não foi convidado. Ele foi lá, bateu na porta do cara que estava dando a festa, falou assim, ó, tá tendo uma festa? Tá. E já foi entrando, o vizinho já foi entrando. Aí o vizinho era muito inconveniente, chegava, conversava com todo mundo, piriri pororó, pururum pururu, e o dono da festa estava incomodando aquilo, foi lá e tirou ele. Foi lá e tirou ele. Aí o vizinho foi e pulou o muro da festa. E foi lá, pegou uma bebida, começou a beber, começou a trocar ideia com um, trocar ideia com o outro. E já começou a interter com o pessoal já estava rindo. E o dono da festa estava incomodado com aquele cara. Estava pensando que ele estava sendo o quê? Inconveniente. Obrigado. E foi lá e tirou o cara. O cara foi lá e pulou o muro de novo. Aí o cara já estava meio alterado, começou a dançar. Todo mundo começou a dançar. E ele acreditando que aquele pensamento era inconveniente. Aquele pensamento não. Aquele vizinho era inconveniente. Ele foi lá e tirou o vizinho novamente. E ele ficou nesse de tirar e praticamente não aproveitou a festa. Todo mundo aproveitando, o vizinho estava fazendo as pessoas rirem, mas ele não estava aproveitando a festa, ele estava incomodado. Fazendo uma analogia com o pensamento, muitas das vezes aquele vizinho é um pensamento. Muitas das vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente fica fixado em um pensamento. E detalhe, as pessoas estavam se divertindo com aquele vizinho. E você fica muitas das vezes preocupado com aquele pensamento. E aquele vizinho se tornou mais forte naquela festa. Ou seja, toda vez que você tentava tirar o seu pensamento, ele voltava. E é assim que funciona com o pensamento. Se existe esse pensamento, ele faz parte de você. Não adianta correr da realidade. Não adianta. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, comece a aceitar os seus pensamentos. Comece a dar uma oportunidade para ele. Como assim oportunidade, Gustavo? Você está ficando louco? Esse pensamento vai me matar. Não. Comece a encarar ele não como um inimigo, mas parte de um todo de você. Porque se ele está aí dentro, é porque ele surgiu de algum lugar. E se você descobrir de onde ele veio, você vai conseguir entender que você não vai poder tirar ele, mas vai saber lidar com ele. Ele não vai ter tanto efeito mais sobre você. Obviamente, com o tempo. Mas como eu vou fazer isso, Gustavo? Partilhando, expondo para você trabalhar. Partilhando, expondo, buscando entender o porquê que ele age assim, buscando entender o que ele me faz sentir, buscando entender como ele me faz agir. Quanto? Vamos para meio-dia. Um para meio-dia? Legal. Passa para mim, Paulo Zeca. Obrigado. Beleza, então eu vou parar por aqui, família. Na segunda parte a gente vai dar continuidade, tá bom? Beleza, então bora vencer. Alguma dúvida? Tranquilo. Legal? Algum acréscimo aí? Algo a acrescentar? Tranquilo. Legal, então bora vencer, família. Tamo junto. Próxima é